Nesse vídeo eu vou resolver para você a questão dos termistores, que caiu na prova da Olimpíada Brasileira de Física, terceira fase, beleza? Então a questão dos termistores, ela deu uma equação, que ela é conhecida como equação de Steinhart-Hart, você não precisava saber disso, né? É a equação simplificada, na verdade, onde ela relaciona a resistência do termistor em função da sua temperatura Kelvin, né? Da sua temperatura absoluta, onde R0 e beta são dois parâmetros, são duas constantes, né? Que podem ser determinadas experimentalmente. Então, nessa questão da OBF, o camarada pergunta para você na letra A o seguinte: qual é o menor número de medidas necessárias para que você possa determinar os parâmetros R0 e beta? Se você tem dois parâmetros para determinar, você precisa basicamente efetuar duas medidas. Com duas medidas, o que vai acontecer? Você vai levantar informação suficiente para resolver um sistema de duas equações e duas incógnitas, e nesse sistema você vai acabar então, levantando os valores de R0 e beta. Então, para você entender como isso funciona, vamos dar uma mexida nessa equação e veja só o que a gente pode fazer com ela. Veja. Essa equação poderia ser escrita assim, olha, e eu poderia aplicar o logaritmo natural dos dois lados, né? Vamos aplicar um ln dos dois lados, beleza? E na sequência, eu posso aplicar a propriedade de que o log, do quociente é a subtração dos logs, né? Então, a partir da função fornecida na questão, eu fiz aqui um pequeno desenvolvimento dela, né? Passei o R0 dividindo, apliquei o logaritmo natural dos dois lados, né? Apliquei que o log do quociente é a subtração dos logaritmos. E aí o que eu achei? Olha, eu achei uma relação linear entre 1 sobre t e o logaritmo natural da resistência. Bom, aqui eu fiz um gráfico, que seria o gráfico de 1 sobre t, do inverso da temperatura, em função do logaritmo natural da resistência. É como se esse 1 sobre t tivesse no lugar do y, lembra? Y é igual a x mais b. É como se 1 sobre t fosse o y, é como se o ln de r fosse o x, e aqui eu tivesse aquelas constantes, ax mais b. Está escrito de uma maneira meio exótica, mas não fica assustado não, entendeu? E uma outra coisa que você percebe aqui, olha, é o seguinte: por que o senhor desenhou essa função decrescente? Por que o senhor não botou crescente? Pois é, na verdade é porque o termistor que é mais utilizado é um termistor em que esse beta é negativo, entendeu? Então, se o beta é negativo, o coeficiente angular aqui, ficaria negativo, eu desenhei uma reta decrescente. Mas, professor, eu tinha que saber isso? Tinha não. Eu vou continuar a resolução da questão, você vai ver que não precisava, saber desse fato não, entendeu? Que esse beta normalmente é negativo, porque o termistor que é mais utilizado é aquele que quanto maior a temperatura, menor a resistência. É um termistor em que esse beta é negativo. Mas você não precisava saber isso não, beleza? O que a letra B está pedindo? A letra B está pedindo o seguinte, olha, suponha que você tenha realizado a primeira e a segunda medida, e que você então tenha obtido experimentalmente os valores de temperatura T1, resistência R1, temperatura T2, resistência R2. De posse dos valores de T1, R1, T2 e R2, como é que você, utilizando esses valores, conseguiria então levantar quanto vale o parâmetro R0 e o parâmetro beta dessa função? Então, o que nós vamos fazer? Pronto, eu vou então imaginar que esses valores são conhecidos, Esses pares ordenados são conhecidos, e eu vou substituir cada par ordenado, T1, R1, T2, R2, na função com o objetivo de resolver um sistema 2 por 2 e achar os valores de beta e R0. Veja como é que vai ficar quando eu substituo cada um dos pares ordenados nessa função. Vou te mostrar aqui como é que vai ficar. Veja. Assim, os valores de T1 e R1 obtidos na primeira medida, eu substituí esses valores nessa expressão e eu obtive essa relação, onde T foi trocada por T1 e a resistência foi trocada por R1. O resto, que está de vermelho, são parâmetros constantes que eu tenho que descobrir. Do mesmo jeito, peguei os valores de T2 e R2 obtidos na segunda medida
e substituir naquela relação e obtive isso daqui. Onde tem T, eu coloquei T2, onde tem a resistência, eu coloquei R2. Lembre-se que os valores de beta e R0 são os valores que eu devo obter, são as constantes que eu devo obter em função de T1, R1, T2 e R2. Então eu coloquei de vermelho para ficar bem fácil de você visualizar qual é o nosso objetivo. É descobrir essas letras que estão de vermelho nesse sistema de duas equações e duas incógnitas, tá? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, eu vou subtrair essas duas equações membro a membro. Ao subtraí-las membro a membro, você percebe que esse termo independente vai cancelar com esse termo, e aí a gente vai facilmente já conseguir obter o parâmetro beta em função de T2 e T1. Veja como é que vai ficar quando eu subtrair essas duas equações membro a membro. Veja aqui, olha. Após a subtração, olha, você percebe que está relativamente fácil agora descobrir o valor desse beta, né? Lembre-se que tudo que está de azul aqui, são valores conhecidos e eu só preciso agora isolar o valor de beta nessa expressão. Isolando o valor de beta nessa expressão, olha, veja como é que vai ficar. Então aqui eu fiz um desenvolvimento algébrico muito simples, né? Tirei o MMC, a subtração dos logs é o log do quociente, né? E aí pronto, né? Isolei o valor de beta nessa expressão, né? Então, achamos então um resultado final para o parâmetro beta. Então, o parâmetro beta que ele queria encontrar, em função dos valores das duas medidas, R1, R2, T1 e T2, já encontramos então o parâmetro beta. Falta agora a gente encontrar aquele parâmetro R0, beleza? Você percebeu que eu subtraí a equação de cima da equação de baixo? Porque eu intencionava que esse último termo cancelasse com esse último, e aí eu iria obter tranquilamente o valor de beta. Agora eu quero o contrário. A minha intenção é, quando eu subtrair essas duas equações, eu quero que esse termo cancele com esse termo, para que eu consiga obter então o valor de R0. Professor, como é que o senhor vai conseguir que esse termo cancele com esse termo? Se aqui tem ln de R1 e aqui tem ln de R2, eu vou fazer com que tanto em cima quanto embaixo apareça o produto ln de R1 vezes ln de R2. E como é que o senhor vai fazer isso? Vou fazer o seguinte, vou pegar essa equação de cima e vou multiplicá-la toda por ln de R2, para que aqui apareça o produto ln de R1 vezes ln de R2. Vou pegar a equação de baixo, que já tem ln de R2, vou multiplicar membro a membro por ln de R1, porque eu quero que aqui apareça ln de R1 vezes ln de R2. Por quê? Porque quando eu subtrair uma equação da outra, esse termo vai desaparecer e eu vou poder achar o valor de R0 que nós estamos atrás. É só uma tática para resolver esse sistema de uma maneira mais rápida, tá bom? Então, veja o que você obtém quando eu pego a primeira equação e multiplico membro a membro por ln de R2 e pego a segunda equação e multiplico toda ela por ln de R1. Vou te mostrar aqui como é que vai ficar. Veja. Essa primeira equação foi obtida ao pegar essa primeira equação e multipliquei toda por ln de R2. De preto, de caneta preta, multipliquei tudo por ln de R2. Essa segunda equação foi obtida a partir dessa outra, multiplicando ela toda por ln de R1. Veja, de preto, multipliquei toda por ln de R1. Qual é o objetivo agora? Vou subtrair membro a membro. Mas para quê? Quando eu subtrair, vai cancelar agora esse termo, que eu não tenho interesse, e aí vai sobrar o que eu estou interessado, que é esse R0. Agora ele vai sobrar sozinho no seu colo. Veja como é que vai ficar. Então, efetuei a subtração, esse termo cancelou com esse termo, e aí no primeiro membro obtivemos a diferença igual a, no segundo termo ficou esse menos esse, só que menos com menos ficou mais, né? Veja que eu coloquei ln de R0 sobre beta em evidência, e aí ficou ln de R1 menos ln de R2. Bom, não sei se você está entendendo, mas tudo que está de azul nessa equação aqui, nós já conhecemos. T1, T2, R1 e R2 são supostamente conhecidos. O beta a gente já obteve em função de R1, R2, T1 e T2. Então, pessoal, só falta achar o valor de R0 nessa equação. Olha aí que moleza.
Só, professor! Olha aí, ridículo! Só falta achar o valor de R0 nessa equação, beleza? Vou logo aproveitar para utilizar aquela propriedade dos logaritmos aqui. Veja, a subtração de dois logaritmos é o log do quociente. Então vamos lá. Então vou fazer o seguinte, ó. Vou passar esse ln aqui para baixo dividindo e vou passar esse beta para o outro lado multiplicando, para eu isolar então uma expressão para ln de R0. Veja como é que vai ficar. Ô preta, fala pra mim. Iha! Fala o que você sente por mim. Que é isso, rapaz? Vamos lá então. Preta, fala pra mim. Fala o que você sente por mim. Oi, 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 oi. Preta. Então nós acabamos de obter uma expressãozinha linda de morrer, super mimosa, né? Para esse R0, né? ln de R0, mas esse beta, pessoal, a gente não pode deixar indicado não. Tem que pegar essa trozoba aqui, ó, e substituir, professor, isso daqui tudinho no lugar desse beta, putz grilo, mas tá ligeiro, ó. No instante você vai substituir, ó. Veja, eu peguei então essa expressão do beta e substituí aqui, olha, nessa posição. Substituindo aquele beta aqui, o ln de R1 sobre R2, que está no numerador, cancela com o ln de R1 sobre R2, que está no denominador. E até agora, então, professor, está sobrando isso daqui, né? Eu ainda posso desenvolver mais um pouco, porque quando eu fizer esse termo vezes esse, ó, vai cancelar o T1 com o T1. E quando eu fizer isso vezes o outro, ó, vai cancelar esse T2 com esse T2. Dá para dar uma melhoradinha nesse resultado. Vou te mostrar então como é que fica a versão final dele, tá bom? Veja aí. Então nós chegamos a esse resultado aqui para o ln de R0. E agora o que eu vou fazer? Olha, lembra dessa propriedade que o termo que está multiplicando o logaritmo, ele pode subir e se tornar um expoente do logaritmando, né? Então eu vou utilizar essa propriedade, ó. Esse termo eu chamei de alfa. E aí esse alfa subiu para ser o expoente do R2. E esse termo eu chamei de beta. Ele subiu para ser o expoente do R1. E aí, usando que a subtração dos logs é o log do quociente, então eu fiquei com ln de R2 elevado a esse alfa sobre R1 elevado a esse beta, né? ln de R2 elevado a alfa vezes, aí o R1 eu joguei para o numerador e o expoente eu coloquei então o menos beta. Então no final das contas, olha, se o ln de R0 é igual a ln desse termo, como as bases são iguais, os logaritmandos, professor, só podem ser iguais, né? De modo que o R0, que é o parâmetro constante que eu estava procurando, né? Vai ser então igual a esse logaritmando aqui, olha. Veja como é que vai ficar. Encontramos então que o parâmetro R0, em função de R1, R2, T1 e T2, olha, vai ser dada por essa expressão aqui, entendeu? Então, finalmente, podemos dizer que a resposta da letra B é R0 é dado por essa expressão, enquanto que o parâmetro beta é dado por essa outra expressão aqui que a gente já havia encontrado, beleza? Então assim, pessoal, finalizamos então essa questão dos termistores, né? Uma questão muito legal, né? Da prova da Olimpíada Brasileira de Física, segunda fase, né? 2015, tranquilo? Espero que você tenha gostado. Olha, aproveito para convidar você para visitar os nossos sites, né? O site da Bestseller, que é a única editora do Brasil especializada em livro para Olimpíadas, né? De Física, Matemática, Química, preparação em MITA, né? E tal. Então, visite a Bestseller, visite também o nosso site da Veste Cursos, né? É onde nós temos os nossos cursos online. Temos cursos online de Matemática, Física, Química, Biologia e Redação. Para esse pessoal que vai prestar FUVEST, Unicamp, Unesp, Unifesp, né? O pessoal que vai prestar Enem também. E o pessoal das escolas militares, nós temos um grupo de alunos que vão prestar AFA, SpaceX, INE, ITA e tal. Tem um grupo já legal que estuda com a gente, né? Muitos deles fazem os nossos cursos, né? E a gente dá a orientação por fora, né? O aprofundamento orientado por fora. A gente orienta os livros, né? Dá ali os caminhos, vai orientando. E tem funcionado muito bem. Então você que está aí prestando AFA, SpaceX, IMITA e tal, e quiser, né, um curso aí online para dar o suporte, os nossos cursos da Veste Cursos, eles dão um suporte, né, muito bom, beleza?
Então é isso daí. Bom, peço também que você nos ajude aí, dando aí um joinha, né, no nosso vídeo, dê aí um like, por favor, tá? E divulgue, né? Divulgue nosso trabalho. Inscreva-se no nosso canal, né, da Veste Cursos aqui no YouTube, que aí você vai ficar sempre por dentro das novidades, né, das novas videoaulas, beleza? Então agradeço então sua audiência, muito obrigado aí, até a próxima.